Você tem 36 anos, fez 7 captações, sempre com 10 óvulos, antimeriano de 4,3 e nenhum embrião euploide. E quer saber se tem esperança? Sim, tem esperança. Uma alternativa ousada seria transferir e não fazer a biópsia embrionária. Isso pode dar certo. É claro que depende de outros detalhes. Se o seu cariótipo é normal, do seu marido também, essa pode ser uma atitude ousada. Você pode não gostar, mas ousadia às vezes vai bem. Agora, por que isso aconteceu? É um pouco estranho ter essas alterações cromossômicas em 7 captações. Com certeza você já mudou suplementação, medicamentos de estimulação ovariana, mudou o protocolo. Então, alguma coisa tem que se fazer, mas tão jovem, se o seu cariótipo é normal, o seu marido também, nenhum embrião euploide com 70... Você me conta que tem 44 anos, seu antimeriano de 0,06 não aceita ovo doação e me pergunta se tem chance com os seus próprios ovos? Tem, pequenininha. Se você está disposta a passar por esse tipo de tratamento com uma chance pequena, saiba que a chance de não dar certo é bem maior do que dar certo. A chance sempre existe. Eu jamais vou dizer para alguém, não tem chance nenhuma. O poder divino está no comando de tudo. A sua chance é pequenininha. Mas você não aceita a doação e eu sou a favor da família, tente com os seus óvulos. Mas eu repito, para Deus nada é impossível. Sua chance é pequenininha, mas não é impossível. Vá em frente e busque a sua família, que é muito bom. E aí uma hora você vai ter que pensar, se não der certo, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou abrir mão? Do óvulo de doadora ou de ter uma família? Não aceitar é normal. Sem dúvida nenhuma, ovo-recepção. Você fez 2 filhas e não deu certo, deu que é o mais provável. 45 anos, a chance é muito pequena. Não tenho dúvidas. Para você, ovo-recepção. Vai em frente porque é muito bom. E tem a sua família com 2 filhos de óvulo de doadora. Mas é lindo, maravilhoso. Você nem vai lembrar que são óvulos de uma doadora. Você vai ser mãe, você vai gerar, vai ter enjoo, vai para a maternidade, vai ganhar bebê, vai levantar de madrugada, dar o peito pro bebê. Nossa, lindo. Ovo-recepção, sem dúvida nenhuma. E concluindo, às vezes temos que mudar aquela rotina, porque cada paciente é diferente da outra. Aquele óbvio estimula blastocisto, biópsia, igual para todo mundo, às vezes as pessoas são diferentes. Os embriões, os óvulos são como as pessoas não são iguais umas às outras. Temos que às vezes tratar de maneira diferenciada. Cada pessoa nós temos uma maneira de tratar porque ela precisa daquele tipo de tratamento. E pode ser que para você seja assim. Não seguir a mesma rotina igual. Pode ser que você seja assim. Precisa de alguma mudança fora do usual para que tudo dê certo. Isso acontece com frequência. A gente muda aquele beabá que todo mundo segue, que é esse que você falou, muda para alguma coisa mais ousada e é isso que faz a diferença e faz dar certo. Isso acontece muito mais do que você imagina nos casos que eu acompanho. Com 70 óvulos, já que você fez 7 captações, 10 óvulos em média cada uma, eu acho extremamente excepcional. Excepcional por mal, né? Porque nenhum... Eu não sei te falar isso, mas aí teria que conversar com você e ver detalhes dos óvulos, dos protocolos, como foi feito. Às vezes tem mudanças, sempre eu falo, tem que ter um pouco de ousadia algumas vezes. Fica seguindo aquela rotina tem que ser braço, biópsia. Nem sempre essa rotina que é viciada na mesma coisa de sempre, achando que essa é a única verdade para todo mundo, é aquilo que se encaixa para você. Às vezes temos que fazer alguns ajustes para aquela paciente. Eu já comentei que algumas vezes eu transfiro em D3 e dá certo. Era aquilo que precisava aquela paciente. Então, nos casos como o seu, tem que ousar e mudar um pouco aquele script de tudo. E para falar das doadoras do IPGO, todas elas são avaliadas por nós médicos do IPGO. Avaliamos quando o seu potencial reprodutivo, doenças cromossômicas, genéticas, doenças infecciosas, todos os exames que avaliam como ela é. Avaliamos também a sua maneira de conversar, a sua intelectualidade, o jeito que ela é. E aí ela preenche um cadastro que ela se autodescreve sob a supervisão de uma das enfermeiras.
Ela descreve como ela é, a cor do cabelo, dos olhos, da pele, sua estatura, sua estrutura física, fala como é a sua família, alguém morreu, o pai, a mãe, alguém doente em família, qual é o seu trabalho, como ela se diverte. A gente pede para escrever uma mensagem para a possível receptora, para a receptora ter uma ideia de como ela é. E aí ela dá uma fotinho dela de criança e o tipo de sangue dela. E aí a receptora vai avaliar essa compatibilidade. Mas a Mariana, que trabalha comigo e no IPJ há muitos anos, ela vai ajudar a escolher. Mas é assim que o IPJ seleciona as notas. Eu acho que são opções interessantes. A parte do banco de sêmen internacional, nós usamos bastante, porque normalmente o banco de sêmen internacional ele tem características mais detalhadas, coisas que o banco de sêmen nacional não tem esses detalhes. E a princípio eu considero que o banco de sêmen internacional tem uma qualidade melhor. Aí tem um fato interessante, que não vou entrar nesse detalhe agora, mas costuma ser quase sempre melhor. Quanto a banco de ovos internacionais, nós não costumamos usar. Tem algumas clínicas que adquirem ovos da Espanha ou da Argentina. Mas nós trabalhamos há algum tempo com ovo doação e temos pacientes que doam como doação compartilhada, pacientes que doam por altruísmo, por algum motivo particular dela, para ajudar alguma outra paciente. Então nós costumamos usar os nossos ovos da nossa reserva de ovos. Nós não temos um banco de ovos, é uma reserva de ovos para as nossas pacientes. Então é uma opção, depende do seu médico, eu acho que essa história eu já contei aqui, mas eu vou contar outra vez. No começo ninguém conhecia esse gel, ninguém. E uma paciente me ouvindo, ela comentou com o médico dela lá de Rondônia, longe, ela tinha feito já 8 cirurgias de sinéquia uterina e voltava, e voltava, e voltava. O médico dela não conhecia, foi pesquisar, e os convênios não cobrem esse gel, não cobrem. Mas fez uma carta e o convênio cobriu. Até mais, então, que eles pensaram, vão arriscar esse gel, porque ela já gastou tanto dinheiro das cirurgias, resolveram dar, o médico não conhecia o gel, ele usou o gel, e nem conhecia isso, e deu tudo certo, e as sinéquias dela desapareceram. Eu achei interessante, porque foi por essa comunicação minha aqui, que ela ficou sabendo, comentou com o médico que não sabia, o convênio acabou aprovando e deu tudo certo. Mas a melhor opção nesses casos é, sem dúvida nenhuma, esse gel, muito conhecido para quem faz esse tipo de intervenção. Concluindo, colocar balão, colocar DIU ajuda, mas não se compara ao gel. Se for aquela sinéquia de verdade, é a sua, que você comenta que já foi feita 2 vezes, sem dúvida nenhuma, mas nenhuma dúvida, use esse gel. O seu médico que opera vai saber, porque ele é conhecido no meio de quem opera e faz cirurgia. Não é uma novidade que só eu sei, há pouco tempo era novidade. Então, eu acho que essa tem uma história super interessante que eu vou contar agora no próximo bloco. E já aproveito aqui, também vou colocar um e-book meu que eu falo sobre a adenomiose, como é feito o diagnóstico, quais são os principais tratamentos, mas para as pessoas terem uma ideia melhor. O Pietra, que é o Dionogeste, é um bom medicamento, eu não estou falando que é ruim não, apenas eu acho que ele é muito fraco, né? Essa é a minha opinião, eu não sou contra o Dionogeste, eu posso usar associado a outros medicamentos mais fortes, mas se tem 50%, eu acho um pouco mesmo. Mas aí você repete o exame, quem sabe dá certo para você. O importante é você repetir, ter segurança que houve realmente uma redução da área de adenomiose para ter uma chance máxima de implantação embrionária. Eu vou colocar aqui esse meu e-book que tem algumas orientações para quem quiser saber mais sobre adenomiose. Sinéquias uterinas podem voltar muitas vezes se não forem tomados alguns cuidados, porque quando a gente tira a sinéquia, eu faço muitas cirurgias dessas, quase todas provenientes de abortos, a gente tira a sinéquia, mas nesse momento a gente coloca um soro para ficar distante uma parede da outra e aí é feita a cirurgia, mas quando tira o soro, volta a se aproximar a parede uterina, a de cima e a de baixo, e pode voltar a sinéquia. Existem várias estratégias, mas a melhor de todas, se ganha de lavada, mas ganha muito, e a melhor de todas é um gel específico que a gente coloca logo após a cirurgia. Assim que eu termino a intervenção cirúrgica, eu injeto esse gel. É um tubinho desse tamanho que custa super caro. Super caro. Eu não posso nem falar a marca aqui porque seria uma propaganda, mas só existe ele e um francês que ele não está nem aí com a gente. Não tá, e é o mesmo preço. Eu estou acostumado mais com outro que tem de verdade no mercado. Outras técnicas como balão, colocar DIU, usar a medicação Pietra para quem tem adenomiose que compromete 50% da musculatura do útero, eu acho pouco.
eu acho muito pouco. Eu prefiro usar os análogos do GNRH e olha, eu ficaria bem atento. E quando está nessa média de proporção de comprometimento, eu ainda trato uns 2, 3 meses e repito o exame de imagem para ver se reduziu a níveis satisfatórios. Eu acho que a adenomiose é um fator importante de falha de implantação. E no meu entender, Pietra é muito leve, é muito light, não resolve, é a minha opinião. É claro que se o seu médico acredita, é bom repetir depois o exame para ver se houve realmente uma redução dessa área de adenomiose. Eu acho pouco, eu não uso Pietra, eu uso no mínimo os análogos Uradex, Lectrum, Neodexpeptil, e quando é caso mais grave eu ainda associo com letrozol. Você me pergunta se eu transferiria um embrião 4A mosaico do cromossomo 7, uma monossomia com 35% só das células alteradas. Para quem não sabe o que é um mosaico, é quando parte das células está alterada. Se for um de baixo grau, é quando é menos do que 50% alterado. E tem uma boa indicação para a transferência. A princípio, minha resposta é sim, eu transferiria assim um caso como esse. Mas eu pediria para você consultar também um geneticista para ele compartilhar comigo se ele concorda. Se ele concordar com o que eu estou falando, eu transfiro, mas eu sozinho não resolvo. Eu gosto sempre da opinião também de um geneticista para que nós possamos compartilhar essa responsabilidade. Mas a princípio a minha resposta é sim, eu transferiria. Mas eu recomendaria você fazer mais uma ou duas coletas de óvulos para tentar ter mais embriões totalmente euploides. Essa seria a minha. Você tem uma dúvida muito interessante. Você está preparando o útero e apareceu um pólipo. E me pergunta, será que em janeiro, quando você já fez uma esteroscopia, tinha um pólipo e ninguém viu? Ou será que agora só que ele apareceu? É difícil fazer afirmações e mesmo assim comentar que alguém que fez e não viu. Não posso fazer esse tipo de afirmação. Mas eu posso afirmar que às vezes acontece isso mesmo. A paciente não tem pólipo, mas quando dá o estradiol, ele estimula o surgimento de pólipos. E aí, o que a gente faz? Ou tira o pólipo, é uma opção que tem que ser feita, se ele apareceu, e no outro ciclo faz ciclo natural, um natural modificado. Ou, se você tiver, por exemplo, a adenomiose estiver bloqueada, eu dou pequenas doses de estradiol para evitar que apareça o pólipo. Então, eu não posso fazer afirmações de algo que não fui eu que fiz e não vou comentar isso dessa maneira. Mas pode aparecer sim o pólipo durante o preparo do endométrio quando você dá o estradiol. Então, provavelmente, não, candidíase não. Se estiver no interior do útero, pode ser, porque é uma questão de pH, aí pode ser ruim. Mas se for candidíase vaginal, pode dar qualquer medicação em dose única e tudo bem. Não atrapalha a implantação embrionária, não. Que bom, eu sempre acho importante ter uma grande família. Você está me contando ainda aqui agora e me agradecendo pelos seus sobrinhos de 17 e 16 anos e também pela sua filha de 1 ano e 5 meses. Eu acho ótimo. E que venham mais crianças. Fico muito feliz pela sua felicidade e porque eu gosto muito de ter uma grande família. É tão bom essas reuniões com várias pessoas, sempre aquelas comemorações, sempre é muito bom. Parabéns para você e que venham mais crianças para essa família. Se eu acho importante avaliar a flora vaginal, eu acho muito importante e avalio de rotina para todas as minhas pacientes. Ela pode ter uma vaginose, tricomonas, Gardnerella, eu tenho que tratar. Mas para a transferência, eu não fico só na vagina, eu faço biópsia do endométrio para ver a flora endometrial, a microbiota endometrial, para ver se a proporção dos lactobacilos estão em ordem. E muitas vezes eu pego bactérias como Gardnerella e outras bactérias no interior do útero e tenho que tratar. Mas eu peço para todas as pacientes a avaliação do conteúdo vaginal. Tem muitos pacientes que, essas que eu recebo de outros estados, de longe, lá eles não fazem esse exame. Então quando elas vêm aqui fazer o exame da esteroscopia, eu colho também o exame da flora vaginal para ver se tem alguma alteração. Eu acho importantíssimo. Aliás, tudo é importante no tratamento de fertilização. Os mínimos detalhes são fundamentais. Essa pergunta é interessante, eu vou dizer por quê. Você quer saber qual a sua chance de maneira real? Eu diria para você que uns 2%, por aí, 1 ou 2%. Pequena, né? Mas acredita que eu tenho casos semelhantes com você, pelo menos 3 ou 4 que eu tive
embrião euploide e gravidez é raro. Eu já contei algumas vezes aqui de uma japonesa. Aliás, eu sempre lembro dessas duas pacientes japonesas que tinham um antimileriano 0,03, teve um óvulo, um embrião euploide, fez mais uma estimulação, um único óvulo, um único embrião euploide, e foi perfeito. E a outra também japonesa. É que esses casos eu lembro porque eram casos desafiadores que eu achei que era praticamente impossível. E teve. Então a chance é baixa, 1 ou 2% por aí. Mas não é zero, pode ser. Tem que estar preparada para isso, não ter ilusões. Para Deus, nada é impossível. Mas essa é a pergunta mais simples do dia. A sua esposa tem 44 anos e se existe algum tratamento para evitar que tenha crianças com problema? 44 anos, sem dúvida nenhuma. Quer gravidez segura é fertilização in vitro, formar os embriões, tirar algumas células, fazer análise cromossômica dos embriões para você ter uma gravidez que tenha uma chance quase que total, tirando algumas exceções, de ter algum problema cromossômico, tipo síndrome de Down ou outras síndromes. Portanto, nesse caso, 44 anos já não é fácil pela própria idade. Precisa ver a reserva ovariana, mas é fertilização in vitro mais biópsia embrionária para pesquisar doenças cromossômicas como síndrome de Down, Edwards, Patal e outras. Então, esse é o caminho para sua esposa. Não, senhora, não tem nenhuma relação, alguma comparação de mulher passar mais mal quando faz fertilização in vitro comparada a quem tem gravidez natural. Nenhuma relação. São coisas que acontecem. Às vezes a primeira gestação a paciente não sente nada. Na segunda tem um monte de enjoo. E às vezes ao contrário. Qual a relação? Nenhuma. Tanto na gravidez natural como na gestação por fertilização in vitro também. Nenhuma relação. Que bonitinha. Você que é muito gentil e muito educada. Você fala que sempre me manda perguntas e eu sempre respondo. Que bom, porque muitas vezes não consigo responder. Aliás, quase sempre, nunca consigo responder todas. Tem umas 300 perguntas e eu chego até umas 48, 50, 52 no máximo. E você me mandou aqui 3 perguntas, que não são perguntas. Você está fazendo um comunicado para mim, que você já fez vários tratamentos de endometrite e que sempre está positivo e você decidiu que esse mês você vai transferir a si mesmo. E eu falo, isso mesmo. Transfira, porque essa história de endometrite que não passa, também eu acho que você faz muito bem. Eu costumo dar, nesse caso, pelo menos um probiótico no momento do preparo do endométrio, mas você fez muito bem, e eu estou sentindo que tudo vai dar certo e você vai engravidar. Mande notícias porque você vai engravidar agora sim, eu tenho certeza disso. Com esse jeitinho eu não posso deixar de responder essa pergunta, embora saia completamente dos meus objetivos aqui. Se o Brasil pode ser campeão, Dr. Mara, olha, eu acredito em milagres. Eu acho muito difícil. Alguns jogos que eu assisto, nossa, é outro preparo. E agora à tarde, hoje, eu estava assistindo o Irã jogando com a Bélgica, que é sempre um timaço. Nossa, Irã joga. E é um time que vem numa situação precária. Então, nada é impossível, mas eu não acredito. Eu estou até cansado de tantas frustrações de antigas Copas. Torce, uma hora e perde por bobeira. Eu não acredito, mas, como sempre digo, para Deus nada é impossível. Se o beta-HCG é 552 no D10, se pode ser gêmeos? Olha, pode. Ele é bastante alto e até sugestivo. Eu não sei se você colocou um embrião ou 2. Se você colocou 2, eu acho que tem uma grande chance. Mas às vezes você coloca 1, ele se divide em 2. Mas precocemente não dá para perceber ainda. Tem chance só. Só tem chance. Mas eu não sei. Que venha 2, que venha 1, tá excelente. O importante é você engravidar bebês com muita saúde. Fundamental. Você quer saber se você pode fazer botox do rosto e está amamentando? Essa pergunta deve ser feita diretamente para o pediatra, porque depois que eu corto, o cordão umbilical é cortado, o bebê tem seu médico próprio, que é o pediatra. E o botox pode ser, a opinião dele pode ser que ele ache que influencia no leite. Eu acho que não, eu acho que pode, mas quem tem que responder categoricamente é o pediatra, que é o médico do bebê.
eu acho que vai poder, mas fale com ele. O pediatra é que vai contraindicar ou não algum processo, algum procedimento que talvez ele pode achar que interfira no leite do bebê. Então, eu não tenho autoridade. O que importa é o pediatra. Conclusão: para homens que têm uma fragmentação até 30%, use o Zymet tranquilamente, separa o fragmentado do não fragmentado e só fertiliza o óvulo com espermatozoide não fragmentado. Para homens que têm uma fragmentação superior a 30%, eu faço um tratamento clínico contra-inflamatório, suplementação em alguns detalhes, revisão dos hábitos, e aí eu repito o teste da fragmentação, mas aí eu falo para fazer 2 ejaculações na véspera, 2 dias antes, um dia antes, e repito a fragmentação. Se baixou para 30%, já está ótimo, e faço o mesmo processo para o dia da fertilização. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Placa de Zymet ajuda muito bem, sim. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Se um homem tiver uma fragmentação do DNA do sêmen até 30%, a placa de Zymet separa muito bem o fragmentado do não fragmentado. Se ele tiver mais do que 30%, às vezes já não. Eu acho normalíssimo. São 3 blastocísticos. O primeiro é ótimo, o segundo bem bom mesmo, o terceiro nem tanto. Mas são coisas que podem acontecer, apesar de você ser uma mulher muito jovem, de 30 anos. O que eu faria? Numa próxima estimulação, eu mudaria o protocolo, mudaria a suplementação, mudaria várias coisas. Poderia ser melhor, mas eu também não sei detalhes. Não sei se seu marido fez a fragmentação do DNA do sêmen, não sei quais são os hábitos. Tem muitas coisas que envolvem o resultado. Pelos seus 30 anos, com uma boa reserva, teve 13 óvulos, eu acho que você tem um ovário muito bom. Mas por que não teve mais blastocísticos de melhor qualidade? Pode ser uma variação normal de um ciclo para o outro, mas também achei razoável, não é ruim. Agora, se você fizer uma nova estimulação, alguma coisa tem que mudar. Eu mudaria ou suplementação ou a medicação, mas algo eu faria diferente. E para saber, tem muitos casais que procuram outros países que têm isso como uma lei normal e aceitam essa condição de uma outra mulher gerar sem esses detalhes que são obrigatórios aqui no Brasil. Até alguns anos atrás, antes da guerra, a Ucrânia era um destino muito frequente desses casais que queriam usar um útero de substituição pago. Eles pagam aquela mulher que gera para eles. Mas tiveram problemas. E quando nascia a criança com problema, os pais não iam buscar as crianças e ficavam lá com aquela mãe que só gerou o bebê. Então isso foi um complicador. Então isso já hoje em dia é impossível por causa da guerra, mas tem outros países que fazem isso naturalmente. Nos Estados Unidos é só pagar financeiramente a mulher que vai gerar e é tranquilo. É um valor bem elevado, mas é possível. Útero de substituição, ou barriga de aluguel, ou barriga solidária, é quando uma outra mulher vai gerar no útero um embrião de origem biológica daquele mãe e daquele pai. Mas tem que ser tudo dentro da lei, tem que ter parentesco até 4º grau para que automaticamente seja passado o nome daquele bebê que nasce para os pais biológicos. Quando for amiga ou alguma relação próxima, tem que pedir autorização para o CRM, que vai dizer se sim ou não. E se ele falar sim, tem que ser muito bem feito, porque o bebê, na hora que nasce do útero de substituição, o hospital automaticamente põe a pulseirinha no braço do bebê com o nome dos pais biológicos. É automático, nem a mulher que gerou o bebê vai ver mais aquele bebê. Saiu, já passa para os pais biológicos. Então tem que ser muito bem organizado, mas aqui no Brasil não é nada fácil, não. Tem que seguir essa regra diferente de outros países. Você conta aqui que tem um útero miomatoso. E na próxima pergunta você também me pergunta quando que é indicado um útero de substituição. O que eu concluo que você deve ter um útero bem miomatoso e com falhas de implantação. E aí você me pergunta aqui o que eu prefiro, o Zoladex ou Danazol. Você põe o Zoladex, mas é aí que eu já ponho qualquer medicação que são os análogos do GnRH, Neodecapeptil, ou Lectron, qualquer um deles. O Danazol é bom, mas os Zoladex e similares são muito mais poderosos. Em casos mais complexos, eu associo também outros medicamentos para dar uma atrofiada, como por exemplo a gestrinona, pode ajudar a reduzir o útero também. E precisa ver se não é uma indicação cirúrgica também. Tem casos que eu opero
Eu acho melhor no caso. Eu até acredito que antes do útero de substituição deve-se tentar uma cirurgia, porque não é fácil aqui no Brasil o útero de substituição. Você é uma receptora e você, pelo que eu entendi, vai fazer sua transferência embrionária no dia 10 de julho. Acho que é isso que eu entendi. O que tomar? Olha, aí não sou eu, sou médico com certeza, porque o que você colocou de suplementação não é o meu hábito. Isso é o básico, não está errado, é o básico. Eu dou algo a mais, mas não é todo médico que quer isso não. Então, dizer para você o que você deve tomar, aí depende do seu médico, que eu sei que eu não sou, porque eu daria muito mais coisas importantes para você. Coisas que ajudam a melhorar as condições. Eu tenho uma formulazinha típica que tem colina e um montão de coisas importantes para a gestação. Então, precisa conversar e ver se tem alguma coisa que está faltando com o seu médico. Pode ser alguma coisa, alguma distração. E cada um tem um jeito também, viu? Isso existe uma variação de médico para médico. Não é que um está errado, o outro está certo. Cada um. Todos os tratamentos de fertilização se iniciam com algum medo. Medo dos primeiros exames, medo das primeiras injeções para estimular a ovulação, um medo da coleta dos óvulos. Será que você vai ter óvulos de boa qualidade? Será que vão ser uma boa quantidade? Será que vão ser maduros? Tem medo se eles vão fertilizar, medo da evolução, é um medo total. É um medo que é um receio, isso não é vergonha, isso é normal, é um medo daquilo que nós não podemos interferir. É o poder divino que vai dizer, a gente faz o melhor que pode, eu me empenho o máximo, mas Deus está no comando de tudo. Então dá um medo, eu diria que é um receio, uma preocupação e não saber qual vai ser realmente o desfecho de tudo. Mas vamos ter fé que tudo vai dar certo. A gente reza e tem fé para tudo ser perfeito. Que Deus nos ilumine. Sobre tireoide, TSH, T4 livre e também doença de Hashimoto. Ora, houve uma mudança radical há uns 2 meses. Saiu agora um novo guideline da Sociedade Americana de Tireoide. Mudou completamente. Lembra quando falávamos que tinha que ser pelo menos 2,5 TSH? Mudou. Pode ser 4 ou mais. E doença de Hashimoto também não estão valorizando muito. Claro, tem que avaliar cada caso, a sintomatologia, todos os antecedentes, mas mudou completamente. Aliás, está sendo algo muito difícil essa readaptação. Eu estou me readaptando, viu? Aliás, todos os endócrinos também dessa área estão se readaptando com essa novo guideline. Eu vou comentar isso, inclusive, num vídeo. Mudou completamente. Lembra 2,5? Não. Agora é 4. Não tem problema nenhum. Tem que repetir com calma para engravidar e durante a gestação também. Olha, uma mudança rápida. Claro que eu faço. É raro, mas eu faço. E coincidentemente, essa semana eu fiz uma transferência em D3 a fresco. Era um desejo da paciente. Eu não concordava muito com isso não, mas ela queria muito. E eu faço aqueles casos de mini FIV, também eu faço transferência a fresco em D3. Então, transferir em D3 não é um pecado, que é absurdo, não. Tem que saber indicar. Tudo na vida é assim, tem que saber diferenciar. Se você está disposto a correr o risco de transferir em D3, ela tem pouco óvulo, você não quer perder embrião, e ela aceita essa condição que pode dar certo, sim. E pacientes também que não conseguem atingir blastocisto, elas nunca atingem blastocisto. Aí você transfere em D3 e ela engravida. Já contei várias vezes, nem vou repetir as histórias que eu já contei aqui, porque existem com frequência, mas tem muitas assim. Lógico, o melhor é blastocisto, sem dúvida nenhuma. A idade avançada, fazer biópsia embrionária, sem dúvida nenhuma. Mas tem os casos excepcionais. Não exatamente, porque a biópsia do embrião que nós fazemos normalmente é para avaliar alterações cromossômicas numéricas, síndrome de Down, síndrome de Edwards, tal. Mas homens com idade mais avançada, ao redor de 60 anos, tem uma chance maior de alterações genéticas. É pequenininha essa possibilidade, mas é maior. É pouquinho, mas não se vê pelo PGTA tradicional. O tradicional é de ver números de cromossomos, essas doenças que eu falei para você agora, que aí é mais comum na mulher com idade avançada. O problema masculino não é visível por esse exame. Mas é pouca coisa que aumenta, mas tem que ter noção que homens com até mais de 50 já atrapalham um pouco também. Então, precisa ficar de olho, mas tem que ser claro nessas possibilidades para que não haja depois nenhum arrependimento.
Então, doença cromossômica não se observa nenhum problema desses da idade avançada do homem. Não é por aí, não. Claro que sinéquia uterina pode ser a causa de falhas da implantação. É por isso que eu ponho de rotina sempre. Antes da primeira transferência embrionária, eu faço esteroscopia diagnóstica. Além de ver a anatomia, você tem sinéquia, pólipo, o mioma que está deformando a cavidade internamente. Veja o endométrio, se ele está inflamado, avermelhado, se tem endometrite, se tem alteração da receptividade do endométrio, tudo isso. E além do mais, eu gosto de verificar o trajeto do catéter, porque eu me sinto muito mais seguro na hora de fazer a transferência embrionária, que eu sei que não vai ter nenhuma irregularidade que pode atrapalhar esse momento tão mágico e tão importante. Então, isso é para todo mundo e pode atrapalhar, mas agora que viu, se já tirou, verifica depois se ficou bom mesmo, que às vezes não é culpa do médico, mas não fica bom, então tem que refazer. Eu já acrescentaria uma esteroscopia diagnóstica no seu caso. É a minha opinião, vai ver que não é do seu médico, eu não quero interferir nisso. O risco de aneuploidia em mulheres com 24 a 28 anos é muito baixo. Por isso que não é uma recomendação habitual fazer biópsia embrionária para pacientes receptoras que vão receber um óvulo doado de uma mulher de 24, 25, 26, 28 anos. Não é uma recomendação. Claro, mas não pode ter uma aneuploidia, tem, mas é raro. E aí vem um detalhe. Aí começa a confundir, será que não pode ser um falso positivo? Será que a biópsia pode ser mais negativa do que positiva e causar algum dano do embrião? Eu tenho no meu site um capítulo que eu dou o nome de PGTA, um castelo de areia, que eu ponho vários artigos que mostram os falsos positivos. Mulher, por exemplo, há pouco tempo transferiu 2 embriões alterados, porque ela queria nasceu gemelar totalmente normal. E aí vem, qual que é a verdade da biópsia embrionária? Qual é a chance de erro? A gente não recomenda, mas se quiser fazer, pode fazer uma decisão do paciente. Vaginose é quando tem infecções mais graves, candidíase não. Quando você tem Gardnerella vaginalis, tricomonas vaginalis e outras infecções também. Agora, se é só candidíase, a gente não considera a vaginose. É um creme vaginal e simplesmente passa tudo. Candidíase, não. Conclusão, se tiver que fazer um bloqueio hormonal, como por exemplo a adenomiose, que é a causa mais comum, não dá para ser o natural, nem o natural modificado. Aliás, se quiser mesmo, dá. Só que aí tem que tomar injeções. Aí fica meio pesado. Eu tenho casos assim, que eu induzi, mesmo sendo bloqueado, com aquelas injeções para uma indução da ovulação. É meio desgastante e às vezes ele não responde, nem é assim. E eu não posso dar tanta medicação, é meio descontrolado isso. Voltando mais uma vez, eu adoro o ciclo natural, o natural modificado principalmente, mas não é sempre que é possível ser utilizado. Ciclo natural ou artificial na reprodução assistida é o modo que você prepara o endométrio para a transferência embrionária. Não há dúvida que o ciclo natural ou o natural modificado são melhores, mas não quanto à implantação. Isso não acredito. É mais quanto ao desfecho obstétrico. E o medicado é aquele que nós damos a medicação, não é o ciclo natural. Se a paciente tiver adenomiose ou qualquer outro fator que obrigue a fazer um bloqueio hormonal antes, aí não pode ser o natural, tem que ser o ciclo medicado. Então, o ciclo natural modificado, natural modificado ou natural, eu acho excelente. É excelente porque tem um bom resultado e também porque você pode usar menos medicamento. Então, a fase lútea, que é aquele corpo lúteo que forma naturalmente ou pelo natural modificado, ele é excelente e é melhor. Mas, dependendo da situação, tem que escolher. Talvez nem sempre pode ser o natural ou o natural modificado. Mas tem um detalhe importante. É fundamental para ter algum valor a biópsia do endométrio coletada no dia da coleta dos óvulos, que se use naquele trigger final, não só o gonapeptil, tem que fazer junto o ovidrel ou o choromon. Se não fizer esses dois associados ao gonapeptil, ou só isolados, né? Não pode fazer somente o gonapeptil. Tem que ter o HCG, ou ovidrel ou choromon. Aí tem valor. Você fala, não, só fiz o gonapeptil. Aí não dá certo, não. Então, se não fizer o ovidrel, de qualquer maneira, isolado ou associado ao gonapeptil, esse resultado não vai ser bom. Essa é a diferença. Esse é o detalhe grande, se tem valor coletar a biópsia do endométrio nesse momento.
Eu vou te falar uma coisa. Frequentemente, no dia da coleta dos óvulos, eu faço a biópsia do endométrio, não só a biópsia para fazer o estudo imunohistoquímico, como também a microbiota. Mas eu não avalio a Natural Killer, o CD56, simplesmente. Eu faço sempre a união da todos aqueles marcadores, CD16, o 63, CD20, CD45, CD138, e aí eu chego a uma conclusão. Mas se a pergunta é se pode fazer no dia da coleta dos óvulos, pode, porque é o momento em que o endométrio está praticamente preparado para a implantação embrionária. Eu não vejo problema nenhum, eu acho excelente e faço isso com frequência. Ajudar a encontrar uma doadora lá no IPJ, essa tarefa é da Mariana. Eu sempre falo em verso e prosa. Mariana acha uma doadora compatível com você melhor que qualquer pessoa, melhor que você mesmo. É claro que ela arruma a sua doadora compatível com você, mas você vai decidir se está de acordo ou não com aquilo que você está desejando. Mariana, a enfermeira do IPJ, ela resolve tudo isso. E aqui explicando ainda melhor para quem quiser saber, a doadora de óvulos que é indicada para a receptora tem que ter uma semelhança física, cabelo, olhos, estrutura física, o tipo de sangue tem que ser compatível com o casal, porque é importante para o casal entender que aquele filho é igualzinho a eles, tem a pura semelhança, tem a epigenética que interfere, epigenética. Mas a Mariana, que eu falei agora há pouco, ela sabe indicar essa doadora para a pessoa certa e sabe ter essa compatibilidade física. Tipo de sangue é muito tranquilo. Se o casal for A ou O, a doadora tem que ser A ou O, não pode ser B. Se o casal for O ou O, tem que ser O. O importante, independente se o casal vai querer contar no futuro ou não, isso não importa. Nós fazemos sempre com a máxima similaridade entre a doadora e a receptora e o tipo de sangue todo. Eu sempre penso, estou falando aqui com uma naturalidade de hidrossalpinge, mas não é todo mundo que sabe o que é hidrossalpinge. Hidrossalpinge, como diz a palavra, hidro, água, salpinge, tuba. É um líquido inflamado dentro da tuba e pelos exames fica uma tuba bem dilatada. No raio-x da histerossalpingografia vem como ectasia. Aí vem se é pequena, se é média ou se é grande. Pode ser vista também com alguns critérios por ressonância magnética ou por ultrassom, aquele feito com preparo intestinal. Mas se tiver essa presença de líquido no interior da tuba, é um líquido inflamado e, sem dúvida nenhuma, atrapalha a implantação embrionária. A cirurgia da hidrossalpinge é a retirada das tubas. É uma intervenção cirúrgica feita por via laparoscópica. Não é necessário fazer por robô, não é necessário, porque é muito simples. Dura 1h30 mais ou menos, alta se for feita de manhã no mesmo dia à noite, por exemplo. Se for à tarde, alta de manhã no dia seguinte. O tempo de recuperação é mais ou menos 2 ou 3 dias. E para a transferência embrionária, 1 mês e meio, 2 meses depois, pode fazer a transferência embrionária sem preocupação. Mas tem um detalhe interessante. Muitas pacientes não querem retirar as tubas, elas têm alguma afeição, não querem ter a sensação de ter um órgão retirado delas, as tubas. Então a gente só coloca um clipe de um lado e do outro, para aquele líquido da hidrossalpinge não ir para dentro do útero e atrapalhar a implantação do útero. Mas é uma cirurgia muito simples, em 1 mês, 1 mês e meio, pode fazer sua transferência.